com certeza acorda vocês todas as manhãs, né, trazendo notícias, trazendo várias informações, inclusive sobre trânsito, eu acompanho ela todas as manhãs. Jornalista, âncora do Bom Dia Santa Catarina, mentora também de comunicação e palestrante, Eveline Pôncio. Gente! Oi meninas, boa noite! Eu adorei que vocês já tomaram vinho, que vocês já comeram, que a gente já tirou foto, que tá todo mundo preparado aqui, né? E até mais leve, mais aliviado para esse nosso papo de agora. Então foi muito bom poder conversar com vocês nesse momento inicial. E antes de iniciar minha fala, eu só gostaria de pedir uma autorização para vocês para que eu possa gravar essa palestra aqui, gravar essa fala, até para usar como meu portfólio depois. Todas de acordo? Então tá, muito obrigada por essa oportunidade. Muito obrigada por terem me convidado para estar aqui essa noite com vocês, porque se tem um lugar que eu me sinto à vontade e que eu sinto um ambiente fértil, é perto de mulheres. Ainda mais mulheres tão potentes, igual a cada uma de vocês. Eu conversei com várias aqui, né? E com cada uma eu tentava entender um pouquinho mais. Quem é você? Qual é o teu negócio? O que você está trazendo? Porque eu acho lindo quando a gente consegue interagir, se conectar, conversar e ouvir. Ouvir o que as outras também têm para nos dizer. Então, boa noite para vocês. Já foi feita uma apresentação aqui pela Rochelle, eu sou a Eveline. Talvez muitas de vocês me conheçam da apresentação lá do Bom Dia Santa Catarina, da NSC TV ou da Rádio CBN, inclusive onde eu tenho um programa na Rádio CBN também, de segunda a sexta, das 11 ao meio-dia. Convido vocês para acompanhar, se por acaso ainda não ouviram. E nós tínhamos um quadro lá que era justamente uma parceria com a CDL Florianópolis. Eu tive a felicidade de ouvir em 2 momentos, convidar colegas aqui de vocês para estar lá comigo, né? A Sirlene esteve lá, tá aqui, ó, ela. A Ju também esteve lá. E que em outras oportunidades eu possa levar outras de vocês também para a gente conversar, trocar uma ideia, falar sobre o que vocês fazem e levar essa voz adiante. Como a apresentação fala, sou jornalista, parte que vocês já conhecem. A palestrante, talvez muitas vão começar a conhecer agora, eu espero que vocês gostem desse conteúdo que eu estou trazendo. E mentora de comunicação também é um trabalho que eu já faço há mais tempo até do que palestras, que é ajudar as pessoas a se comunicarem melhor. Antes de ser jornalista e antes de optar pelo curso de jornalismo, eu me vi uma comunicadora. Eu me via uma comunicadora nata e eu entendi que eu precisava fazer algo na área da comunicação. Era ali que eu fluía, era ali onde a minha alma fluía e eu desenvolvia melhor. E aí eu acabei escolhendo pelo jornalismo e aí a carreira que hoje vocês conhecem consolidada na TV, mas que começou escrevendo em jornal impresso lá no interior do Rio Grande do Sul, onde a professora Magda conhece muito bem. Nos reencontramos hoje aqui em Florianópolis, mas nós somos vizinhas. Eu nasci na cidade de Iraí, no Rio Grande do Sul, uma cidade bem pequenininha do norte gaúcho. A Magda morava ao lado, né, Frederico Westphalen, que foi onde eu estudei, foi onde eu fiz faculdade também. Então, para dizer que as nossas jornadas, às vezes a gente vê a ponta do iceberg, onde a gente está hoje. Mas a nossa jornada, e cada uma de vocês tem as histórias de vocês, tem essa jornada, ela é longa, né? Ela tem tanta coisa que a gente já viveu, tantas experiências que a gente já passou. E eu vou deixar uma pergunta aqui que eu vou desenvolver ao longo dessa fala. Será que a gente lembra de valorizar essa nossa jornada? Da onde a gente veio? Para entender onde a gente chegou hoje? Vou deixar aqui, tá? Depois a gente vai desenvolver e desenrolar esse fio. A jornalista apresentadora, ok, palestrante de comunicação, mas tem um monte de pratinhos, né, que a gente precisa equilibrar. E eu tenho certeza, aqui eu separei alguns dos meus, mas eu tenho certeza que cada uma de vocês tem tantos outros pratinhos. Que quando a gente vê a ponta do iceberg e vê os resultados que a gente entrega ou que a gente mostra, a gente não vê que a gente tem que equilibrar a vida profissional,
No meu caso, hoje, com a vida de mãe, com a maternidade, meu bebê tem 1 ano e 8 meses, ou seja, teoricamente pela medicina, Sabrina, eu ainda estaria num puerpério, né? E que é tudo muito novo, então tem que administrar isso aqui também. Também sou uma esposa, sou filha, sou amiga, sou irmã, é outro pratinho que a gente precisa equilibrar. E aí nos dizem que a gente tem que cuidar da saúde física, né? E da saúde mental, senão a gente pira e não consegue cuidar de nada disso aqui direito. E aprendizagem. A gente para em algum momento da vida de estudar? Não. A gente está sempre querendo fazer um curso, a gente está querendo aprender mais, a gente está querendo se desenvolver. E no meio de tentar equilibrar todos esses pratinhos aqui, que como eu disse são os meus, eu sei que vocês talvez tenham uma lista muito maior aqui, eu também devo ter uma lista maior, só quis colocar 6 pratinhos aqui na tela. Dizem que a gente tem que se comunicar bem, é um outro prato que a gente vai ter que colocar em algum lugar aqui. E essa fala que eu trago hoje de comunicação, eu não quero que ela aprisione ninguém. Eu não quero que ela seja uma pressão para ninguém. Não quero que seja algo do tipo, você precisa se comunicar. Que ninguém precisa nada. Eu quero facilitar o processo para cada uma de vocês. E eu quero tentar ajudar vocês a terem ferramentas para quando vocês precisarem utilizar, ou quando vocês quiserem, isso ser fácil. Não precisa ser uma prisão. Precisa ser uma libertação. E é assim que eu vejo os conteúdos que a gente aprende. Sabe quando a gente começa a fazer um curso ou buscar um conteúdo e aquilo nos aprisiona do tipo, meu Deus, eu preciso saber isso. Eu não gosto quando eu tenho esse sentimento. E eu não queria passar isso para vocês. Eu quero que tudo que eu trouxer hoje como comunicação seja uma libertação para que vocês tenham ferramentas e possam utilizar sempre que necessário. Tá combinado? Se pareceu duro demais, se pareceu difícil, a gente vai pensar em alguma forma de facilitar. Porque tudo que a gente aprende tem que nos abrir um caminho e não nos trazer uma pressão ainda mais. A pressão tá aqui, ó. A gente já tem muita pressão na vida. A gente não precisa de mais uma. Tô certa? É isso, né? Então, eu tô trazendo uma ideia de comunicação, de impacto, para que cada uma de vocês consiga se mostrar na melhor imagem, na melhor comunicação e na melhor concepção de cada uma de vocês. Por quê? Porque a melhor comunicação, ela vai trabalhar pela construção da imagem, não só de vocês enquanto pessoas físicas, mas das empresas. Quando a gente é empreendedor, a nossa imagem pessoal se funde à nossa imagem profissional e à imagem do nosso negócio. Ou vocês conseguem dividir. Aqui é a Anaílma, cadê a Anaílma? Aqui é a Anaílma profissional e essa é a pessoal. Consegue dividir isso bem divididinho? Não consegue, né? Porque nós somos o nosso negócio. Eu, Eveline, sou CLT 8 horas no meu dia. Mas eu também sou uma empreendedora, eu também sou uma MEI, eu também sou palestrante, eu faço contratos, eu mando orçamentos. Eu sou a minha empresa e eu preciso trazer a imagem da minha empresa. Então a construção da imagem que a gente tem, ela precisa ser pensada tanto para o nosso negócio quanto para a nossa vida pessoal, porque vai nos trazer 2 princípios básicos. E é por isso que a gente busca uma melhor comunicação, uma melhor linguagem, seja ela verbal, visual ou estratégica. Porque a gente quer isso aqui, ó. A gente quer ser referência naquilo que a gente faz. Eu quero que no momento que alguém pensar em ouvir alguém da área da pediatria, que lembre da Sabrina. Porque ela vai trabalhar a imagem dela e ela vai construir a imagem dela para isso. Para que no momento que eu, jornalista, que qualquer colega jornalista precise chamar alguém para dar uma entrevista, quem é que eu vou chamar? Preciso de alguém. Lembrei. A fulana de tal, ela fala muito sobre isso. E ela fala super bem. Vamos chamar ela? Ótimo, vamos chamar ela para dar uma entrevista.
Eu preciso falar de empreendedorismo feminino. Quem que eu vou buscar? Ah, vou pensar na fulana. Fulana trabalha muito esse conteúdo. Que cada uma de vocês seja referência naquilo que vocês estão se propondo fazer. Faz sentido para vocês? Faz, né? E como é que a gente consegue construir um perfil de ser referência e ser liderança na área que vocês atuam? A gente vai descobrir. Eu gosto muito disso aqui. São todas essas competências aqui em cima, passam por algo que vai te diferenciar no mercado e passa pela boa comunicação. O que vocês comunicam é a forma como as pessoas vão receber a verdade de cada uma de vocês. Porque cada uma tem a sua verdade. Mas eu só vou conhecer no momento que vocês me contarem. Eu só vou saber que a Sabrina tem toda... Estou usando a Sabrina porque ela está aqui na minha frente, né? Eu vou saber que ela tem as qualificações que ela tem, o conhecimento que ela tem, no momento que ela me contar. Eu não tenho como desvendá-la. Não tem como acioná-la se ela não se mostrar e se ela não comunicar. E isso aqui faz parte da vida de cada uma de nós quando a gente olha para os nossos negócios. E aí eu escolhi 2 pessoas, eu nem devia ter passado, eu queria fazer um suspense e quando eu vi eu passei aqui. Quando eu estava pensando em 2 pessoas, eu queria um homem e uma mulher, que fossem referências na boa comunicação e nessa fusão de imagem pessoal e de negócio. Homem, eu lembrei do Steve Jobs. Já morreu, né, claro. Mas ele trazia uma coisa na fala que cada um de vocês agora, quando viu a imagem dele, talvez lembrou de alguma palestra que viu, de alguma fala, de algo que viu dele, na forma como ele se comunicava. Ele tinha as características que faziam com que todo mundo lembrasse dele, né? Na forma de falar, na forma de apresentar o produto dele, que era os produtos da Apple. Os computadores, os MacBooks, os smartphones e a ideia que ele tinha, o propósito que ele tinha para aquilo que ele estava trazendo. E mulher? Eu procurei, pensei, tem várias, né? Várias mulheres que eu queria colocar aqui. Mas eu escolhi a Luísa Helena Trajano, da Magazine Luiza, porque eu percebo que na época da pandemia, ela teve uma função de construção de imagem, de comunicação, que foi fantástica. Ela agiu no momento que ela precisava agir. Ela agiu da forma como se esperavam que ela agisse. E ela simplesmente buscou mulheres. Ela buscou o clã dela e ela fez uma comunidade do que hoje a gente entende como um grande exemplo de reunião de mulheres para um fim específico, que é o Grupo Mulheres do Brasil. E que está em todos os lugares, inclusive tem núcleo aqui em Florianópolis. Vocês lembram de algum outro que talvez poderia estar aqui, alguma outra mulher que alguém queira citar? Tem várias, como eu disse, né? Eu pensei em vários aqui. Mas esses 2 exemplos me vieram muito à cabeça, né? De pessoas que construíram uma comunicação com base na construção de imagem e construção de negócio. E aí a gente pensa, ai, Eveline, olha, eu não me comunico bem. Nunca foi o meu chão, eu gosto de fazer o meu negócio, tenho dificuldade com a comunicação. Aí eu tenho uma boa notícia para vocês. O melhor é que a comunicação, gente, ela é lapidável. Pode ser um dom para algumas pessoas? Pode. Algumas pessoas podem ter facilidade nisso aqui, mas não quer dizer que aquela pessoa que não nasceu um comunicador nato que ele não possa aprender, correto? Tudo na vida a gente aprende, tudo é prática, tudo é exercício. E aí eu gosto muito dessa frase, né, que diz que a gente é o que a gente faz repetidamente. A gente vai virar excelente em algo se a gente não fizer repetidamente? Ah, eu quero correr, quero ser corredora. Na primeira vez que eu correr, eu vou ter um tempo bom? Não. Eu vou conseguir ter um resultado bom? Não. Então a gente tem que tentar exercitar todos os dias isso aqui. Hoje o resultado pode não ser o melhor, mas eu tenho certeza que amanhã vai ser. Quem aqui já deu entrevista para TV, para rádio, algo que tivesse vídeo ou áudio? Levanta bem alto a mão. Olha, várias de vocês. Como é que foi a primeira entrevista? Ruim? Vocês conseguiram se assistir? Não, 3 minutos foi 1 hora. Era bastante, né? Ainda mais quando é áudio, quando é vídeo.
E vocês já tiveram a experiência de dar outras entrevistas para acompanhar essa evolução? Foi melhor? Foi. Tudo aquilo que a gente treina, tudo aquilo que a gente faz mais vezes, a gente melhora. Isso parece óbvio. Não é óbvio se a gente não começar. Hoje pela manhã, a gente fez uma entrevista no Bom Dia Santa Catarina com uma empreendedora, ela já é empresária, né? Era para falar sobre empreendedorismo materno. Uma mulher que mudou de vida, era advogada, depois de ter filhos, ela abriu o negócio dela. A advocacia não era mais o chão dela depois da maternidade, porque a gente muda, né? Nosso mindset muda. E ela abriu um negócio. Ela abriu um negócio de fazer comidas infantis. Papinhas, de fazer alimentação para bebês e comida sem lactose, sem açúcar, enfim. E aí, a entrevista dela saiu, foi muito legal, foi ao vivo. E depois ela me disse assim, ontem não, faz uns 3 dias que eu entrei em contato com ela. Quando você me convidou para dar entrevista, Eveline, eu pensei em todas as desculpas que eu poderia te dar para não ir. E eu falei, e o que te fez mudar de ideia? E ela assim, eu não consegui achar uma desculpa plausível, porque eu tinha disponibilidade, eu tinha um assunto para falar e eu não consegui dizer não, mas eu tentei. Eu tentei fugir ao máximo. Falei, que bom que você não fugiu. Porque você conseguiu mostrar o teu negócio para quem não conhecia. Ela trouxe o negócio dela à tona para pessoas que talvez ouviram essa marca em algum lugar, mas não sabiam quem estava por trás. O nome da marca é Migs e Papás. Alguém já viu? A Fran. Mas talvez as pessoas não saibam quem é a Fran. Eu sabia. E eu falei, as pessoas têm que te conhecer. As pessoas têm que saber quem você é. E eu digo agora para cada uma de vocês. As pessoas precisam saber quem está por trás da marca de cada um de vocês. Principalmente quando a gente fala de pequenos negócios, a gente não compra um produto, a gente compra uma conexão. A gente compra um propósito, e eu vou falar muito sobre propósito. A gente compra um algo a mais. O produto eu posso comprar de qualquer pessoa, da internet. Posso comprar de quem eu não conheço. Ou eu posso comprar de cada uma de vocês. Conhecendo a história, ajudando a valorizar a jornada de vocês. E aí, quando a gente olha para esse exemplo da Fran, e que eu estou tentando instigar vocês a fazer, eu vou deixar essa frase aqui. Vocês precisam estar prontas para quando o grande momento chegar. Se hoje eu convidasse vocês para dar uma entrevista e falar sobre o negócio de cada uma de vocês, vocês aceitariam e estariam preparadas, aptas para falar sobre o negócio? Que bom. Porque muitas diriam não. Homens não negam entrevista. Eles podem não saber do que eles estão falando, mas eles vão. E a gente, que já é macaco velho e está do outro lado do microfone, saca bem que eles não sabem muitas vezes do que eles estão falando. Mas eles bancam a imagem. Eles estão lá. E a mulher é uma característica nossa, né? A gente quer ter domínio do assunto, a gente quer entender. Quando eu ligo para um homem para dar uma entrevista, ele nem pergunta do que é. Tá bom, que horas? Onde? Eu vou. E aí depois ele vê do que é. Nós queremos saber, a gente quer entender, porque a gente sabe também que vai ser cobrado. A primeira pessoa que vai nos cobrar somos nós mesmas, né? E aí tá a nossa diferença. Por que será que os homens, até na forma de se comunicarem, e não é uma crítica aos homens, eu acho o máximo que eles consigam fazer isso. Mas a gente precisa tentar fazer também, né? Sem perder a nossa essência, mas tentar pensar um pouquinho mais com essa cabeça. Não, eu posso ir. Eu conheço o meu negócio. Ninguém conhece mais o negócio de vocês que vocês mesmas. Vocês são as maiores conhecedoras. Vocês são expert na jornada de cada uma de vocês. Vocês só precisam tomar isso para si e levar adiante. Porque o momento é agora. Vocês precisam lapidar a comunicação. Vocês não podem esperar o convite chegar para depois pensar, eu deveria ter trabalhado mais a minha comunicação. Tem que ser hoje, tem que ser para já. Vocês têm que estar preparadas.
Eu criei uma metodologia que eu chamo de 5Ps, de como se preparar. Tudo bem, você diz que eu tenho que estar preparada. Como que eu faço isso na prática? Como que eu consigo estar melhor preparada para falar do meu negócio? E aí, esses 5Ps, eu começo no propósito, que eu falei que a gente ia falar bastante, o planejamento de como fazer isso na prática, o plano de ação para executar, a proatividade, que é algo que a gente precisa ter sempre, e as parcerias. Vou deixar um tempinho para vocês tirarem uma foto disso aqui. A gente vai abrir cada um desses pontos de uma forma rápida, mas para entender o quanto ter isso aqui em mente vai nos ajudar a colocar em prática o nosso plano de comunicação também, assim como a gente bota o nosso plano de empresa. Propósito. As pessoas compram de um propósito. E eu vou trazer uma frase que vai mostrar isso. Quem teve esses celulares aqui? Tiveram? Vocês lembram? Eu queria muito esse. Não ganhei. Mas eu queria. Mas sabe qual era o meu sonho de consumo? Muito. Quando eu comecei a trabalhar com jornalismo, eu queria ter, talvez vocês tiveram, ou vocês queriam também. Eu queria ter esse aqui. BlackBerry. Esse era, né? Quem teve BlackBerry? Ai, pô, as chiques, né? Vocês já eram chiques lá atrás, hein? BlackBerry era o celular da empresária, do empresário, né? A chegada era outra com o BlackBerry. Por quê? Porque ele prometia segurança, ele prometia um software diferente, nem era software, né? Mas um funcionamento diferente. Porque, na verdade, a empresa do BlackBerry, ela não era de telefonia, ela era uma empresa de segurança, né? Norte-americana. Era de segurança de informações. E aí ele acabou vindo para o mercado da telefonia. E da mesma forma como ele veio, cadê o BlackBerry hoje? Morreu. Porque ele não tinha um propósito de telefonia. Ele veio porque ele veio. O foco era outro. E assim como ele veio... Gente, foi tão meteórica a vida do BlackBerry que eu acho que não durou 10 anos. Pelo menos aqui pra gente, né? Na nossa realidade aqui, eu não sei se durou 10 anos, hein? Ele foi embora. E aí no ano passado, sabe qual foi o celular mais vendido? Sabe o que todo mundo queria no ano passado? Esse aqui. O 15 Pro Max. Fui até pesquisar. Qual foi o celular mais vendido no ano passado? 15 Pro Max. Lembra lá do Steve Jobs, né? Da Apple? Daqui. E ele foi o mais vendido, o mais buscado em 2024. Aí tem um livro que eu até indico para quem ainda não leu, que é o Comece pelo Porquê, que fala muito dessa coisa do propósito. E eles trazem esse case da Apple, de por que a Apple é quem é, de por que essa construção aconteceu. As pessoas, elas são atraídas pelo propósito. Não é o que a Apple faz, é por que ela faz. E eu gosto muito dessa última frase que diz: seus produtos dão vida às suas causas. O que isso aqui significa? Como que a gente pode trazer para a nossa vida, para a nossa realidade hoje, essa frase aqui? Que as pessoas, elas não querem nós. Por que eu vou comprar o celular X ou o celular Y? Se eu for buscar só ferramentas, talvez o Samsung parceiro do 15 Pro Max vai me entregar a mesma coisa em ferramentas. Talvez os mais atentos vão dizer que vai entregar até mais em câmera e em outras ferramentas. Se eu quiser só ferramentas, eu coloco ali na ponta do lápis e vejo que vai valer mais, né? Mas será que quem compra o iPhone quer só as ferramentas? Não quer, né? A gente quer algo a mais. A gente quer uma conectividade com o teu computador, com a tua nuvem, com o iCloud. Querem outra coisa. E talvez essa outra coisa esteja aqui, no propósito da empresa. Quando eu li esse case no livro, eu falei, cara, é isso. É isso. E a gente, às vezes, buscando outras explicações, é propósito. Por que eu vou comprar um produto X da fulana se a Beltrana também tem um produto muito parecido?
Eu sei que vocês aqui, muitas, talvez tenham negócios parecidos. Talvez vocês vendam as mesmas coisas. Por que que você vai comprar de uma e não vai comprar da outra? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Eu acredito muito porque em algum momento a gente se conectou com a causa dessa pessoa. Eu conheço a jornada dela, a trajetória dela, ela tem um propósito que é muito legal. Ela traz algo muito legal para o mercado. A forma como ela pensa, a forma como ela vive, dão causa ao negócio dela. Ela vive por uma causa, ela vende uma causa, ela não está me vendendo só um produto. As pessoas não querem mais se conectar só com produtos, elas querem se conectar com algo a mais. E aqui está o propósito. Faz sentido para vocês que estão direto na venda, na ponta? E vocês conseguem fazer isso ou tentam fazer isso nos negócios de vocês? Acho que cada vez mais a gente precisa, né, pensar qual é o nosso propósito. Não é só colocar lá a missão e o valor da nossa empresa. Lá na parede está escrito isso, ó, o propósito. Só a missão e o valor ficou para trás. Antigamente as empresas só se preocupavam em colocar na parede missão, valor. Hoje a gente quer saber de propósito, é algo mais prático, é algo mais palpável. Por que eu estou aqui? Por que essa empresa existe? Por que esse negócio existe? Por que eu acordo todo dia às 13h40 da manhã e saio de casa deixando meu filho pequeno? Porque eu tenho um propósito. Quando eu voltei de licença da maternidade, todo mundo achava que eu não ia voltar para o horário da madrugada. As pessoas me diziam, nenhuma apresentadora que teve filho voltou para a madrugada. Você vai voltar? E eu dizia, eu ainda não sei responder. Eu preciso ver como vai ser. Eu preciso esperar. Mas na minha cabeça eu pensava, é claro que eu vou voltar. É claro que eu vou voltar. Porque eu sei por que eu tô ali. Mas é óbvio, o contexto é outro, né? Tem outras dinâmicas que se infundem ali, tem os pratinhos para equilibrar. Mas na minha cabeça eu pensava, sim, eu tenho um propósito aqui. Por mim eu volto. Não volto se eles não quiserem ou se eu não conseguir me organizar. Mas o meu propósito para mim estava claro. E tem que estar claro para todos nós. A nossa cabeça não tem que ter dúvida de por que a gente está fazendo o que a gente está fazendo. Vocês já viram essa loja? Ela é aqui em Florianópolis. Quando eu passei na frente dela, estava andando lá no shopping, no Vila Romana, estava assim, olha, uma loja nova. Eu parei e falei, gente, não tem o nome da loja. Cadê o nome da loja? Me mostre. Por quê? Todo mundo sabe que isso aqui é Adidas. E se eu falar pra você, qual é a marca de tênis que tem 3 listras? Você nem pensou, eu não acabei de falar. E você já sabe qual é. Melhor... tá aqui na minha mão. Melhor exemplo de case de branding. É o que a Adidas está fazendo. Eles trabalharam um branding tão bem feito, mas tão bem feito que as pessoas sabem quem eles são, sem precisar dizer que eles são. E aí, também na vida de vocês, vem o segundo P, que é o P de planejamento. Como que a gente pode fazer branding e nosso storytelling? Para quem trabalha mais com marketing, isso aqui já está bem batido na cabeça de vocês, né? Mas eu quis trazer porque faz parte do planejamento. Tem que estar claro pra gente também isso aqui. Branding, tudo que eu vou fazer para construir a identidade da minha marca. Para que quando as pessoas vejam em algum lugar uma arvorezinha verde assim, saibam que eu tô lá na Kaique. Para quem é cliente dela, para quem é paciente dela, que é cliente também, né? Paciente. Sabe que tem que ter a logo dela lá, que não é a logo dela, é uma imagem que ela trabalha desde que ela abriu a clínica. Tá lá. A gente sabe. Se eu postar uma foto, se alguém postar uma foto lá, eu vou saber. Ai, tá em tal lugar. Não tem o nome da clínica embaixo. Não tem, né? Me corrija, não tem. Por quê? Porque ela tá trabalhando isso. Aos pouquinhos ela vai trabalhando essa concepção. E eu sei que nas marcas de vocês isso também deve acontecer. Se ainda não acontece, pensem nesse planejamento. Quais são as características que eu dou para o meu cliente, para o meu parceiro, para que eles saibam que aquele é meu negócio? São as minhas cores,
é o meu propósito, é a forma como eu falo, são os sinais que eu vou deixando, é esse conjunto de ações, tudo que eu vou fazendo de ação para que a minha marca seja lembrada. Tudo bem, eu tenho um propósito e eu tenho um branding bem definido. Como que vocês contam para as pessoas o que vocês fazem? Pense um pouquinho. Vocês acham que a forma como vocês falam sobre o negócio de vocês realmente representa o que vocês fazem no dia a dia? Por que eu digo isso? A narrativa é importante. Muitas vezes, vocês já ouviram aquele termo? É um jogo de narrativa? Não importa quem tá certo. Importa quem parece que tá certo. Como vocês contam o que vocês fazem? A história de vocês. Da onde vocês vêm? Para onde vocês vão? E aqui eu também trago muito a minha experiência de repórter, de jornalista, há mais de 15 anos ouvindo pessoas. A minha função é ouvir pessoas. Eu só escuto e questiono e pergunto coisas para pessoas. Então eu já passei por várias situações. Eu já vi de tudo um pouco. E quando a narrativa ela é bem feita, quando a pessoa ela valoriza a rotina, a jornada dela, ela me encanta também. Eu acredito naquilo. Agora, quando a pessoa não tem uma narrativa forte, não se convence do seu poder, ela também não me convence. E aí, eu deixo um dever de casa para cada uma de vocês. Lapidem a forma como vocês contam a história de vocês. Reconheçam as vitórias. Reconheçam tudo que vocês já passaram na vida de vocês. E contem para as pessoas. Ninguém vai saber se vocês não contarem. Então vocês precisam contar. Vocês precisam construir esse storytelling. Tem que ter essa narrativa. A narrativa é de sucesso. Vocês construíram coisas maravilhosas, senão vocês não estariam aqui. Só que a gente precisa acreditar. A gente precisa perceber e identificar o nosso poder. A gente tem a tendência de se diminuir. Ai, mas eu sou tão pequena. Meu negócio é tão pequeno. Ai, mas você ficar contando essa história é chata a minha história. Não é chata. É a tua verdade. É isso que vai conectar com outra pessoa. Então, pensem em lapidar a história de vocês. Na rede social, na vida digital de vocês, na presença digital. Vocês contam claramente quem vocês são, por tudo que vocês passaram? Como é que vocês chegaram até aquilo ali? Eu acho muito legal quando eu entro assim em algum Instagram, vou acompanhar a presença digital de uma pessoa e ela me conta algo que eu não sei. Ela me conta como ela chegou até ali. Me conecta com ela. Me conecta com aquela marca, com aquela verdade. Eu assim, olha só, essa pessoa também já fez isso. Olha só, não é só uma marca. Eu quero saber quem está por trás. O que mais me irrita é chegar numa marca ou alguma coisa na internet e... quem é que faz isso aqui? Pode ser qualquer... E ainda mais hoje, quando a gente tem um pé atrás para tudo. Tudo a gente acha que é golpe, né? Tudo a gente acha que é golpe. Se tem a carinha de vocês, se tem a história de vocês, isso vai validar, isso vai trazer propósito. Pensem como vocês constroem essa narrativa e como vocês contam. Eu tinha uma dinâmica de narrativa aqui que eu ia fazer, mas como vocês já fizeram os pitches antes, aí eu falei, não vou fazer porque o pessoal já se mexeu, já conversou, né? Já interagiu umas com as outras aqui. Mas testem isso nessas rodadas. Testem nesse 1 minutinho de fazer um pitch bem feito. Né? Eu sou fulana de tal, eu vim não sei da onde, eu comecei com tantos anos, a minha jornada passa por tal coisa, hoje o meu propósito é esse. Né? Vejam como é que vocês vão contar. E treinem, decorem. Vocês vão falar isso 1 milhão de vezes. Quantas vezes vocês têm que fazer um pitch de apresentação para pessoas diferentes? Treinem. Vai treinando, vai ensaiando aquele pitch. Eu tenho certeza que cada vez ele vai ficar melhor lá na nossa primeira tela, né? Aquilo que a gente repete, aquilo que a gente vai falando, sempre vai melhorando. Ih, parou? Será que parou ou será que eu tô apontando pro lugar errado? Deixa eu ver.
Ah, travou. Tá, deixa eu ver se eu passei 1 ou 2. Propósito foi. Planejamento foi. Agora a gente vai falar de plano de ação. Aqui tem outra coisa que é muito forte e que tem muito a ver com aquilo que eu estava falando antes, né? Essas duas palavras aqui, ó. Fotografem isso aqui. Fotografem isso aqui, ou na mente de vocês. E lembrem que vocês precisam buscar duas coisinhas na comunicação de impacto e numa comunicação que faça efeito. A autenticidade. Hoje, os negócios são todos muito parecidos. Vocês concordam? Os propósitos ou a construção dos negócios são muito parecidos. Onde é que está a diferença? A autenticidade. Vocês sabem que tem curso para ser autêntico? Esses dias eu cheguei até um palestrante que vendia um curso assim, como ser autêntico. Eu assim, gente, como é que ele vai ensinar alguém a ser autêntico se a autenticidade é uma coisa que vem de dentro? Ele vai dizer como ser autêntico? Ah, você tem que ser despojado. Mas e se a tua autenticidade não passa por isso? E se você é uma pessoa mais recatada? Eu não acredito em construir imagem em cima de um protótipo. A gente tem que ser a gente mesmo. Ah, mas se você é muito despachada, eu sou muito... É você. E é por isso que as pessoas vão se conectar com você. Ah, mas eu posso repelir cliente. Paciência. A gente é o que a gente é. E a gente só vai conseguir essa conexão quando a gente for a gente mesmo. Faz sentido para vocês? Concordam com isso? E quantas vezes a gente tenta excluir algumas características da gente, busca ser alguém um pouquinho diferente, porque talvez tenha uma concorrente que é assim e deu certo para ela, então eu vou um pouquinho para esse lado, ver se eu consigo ser mais assim, para ver se eu também vou captar esses clientes. Não vai dar certo para você, porque você não é essa pessoa. Assumam quem vocês são. Assumam essa autenticidade e amem quem vocês são. As pessoas vão amar também. E quem não amar, tudo bem. E quem não gostar, vai para outra marca, vai para outro comprador e tá tudo bem, porque você também não quer se conectar com quem não tem os mesmos princípios, valores que você, né? A gente quer se conectar com pessoas que têm os mesmos princípios, os mesmos valores e que curtam quem a gente é. A gente não precisa ser outra pessoa. A gente não precisa buscar ser estereótipos, principalmente estereótipo da internet. É assim que a gente vai conseguir se conectar e construir essa marca pessoal forte. Essa marca pessoal que também é a marca da empresa de vocês. Então, buscar sempre essa autenticidade. É algo fácil? Não. Não, e eu acho que a gente passa a vida buscando ser mais autêntica. Porque dependendo do ambiente, é fácil a gente ficar mais encabulado, né? Ou se abrir mais. Mas que aos pouquinhos nessa jornada a gente possa entender quem a gente é e se aceitar. Faz parte dessa jornada. Plano de ação que eu trago é isso. Buscar autenticidade, buscar essa conexão e aceitar quem a gente é. E aí, né? A proatividade é se jogar nesse negócio. Antes eu trouxe essa fala e ela tá aqui de novo. Se a grande oportunidade para apresentar o seu negócio acontecesse hoje, nessa mesa, chegasse um investidor anjo aqui e falasse: eu quero alguém para apresentar um negócio que eu vou botar dinheiro. Será que a gente iria? Será que a gente estaria tão preparado assim? Será que a nossa narrativa estaria pronta para encantar essa pessoa? Será que a gente já teria encontrado o nosso ponto focal de autenticidade e buscar essa conexão? É por isso que é uma trajetória. É por isso que a gente vai construindo isso aos poucos. Eu falei, não é uma prisão, é uma libertação. É a gente ter isso em mente para que a gente vá trabalhando e em algum momento sim. Talvez hoje eu não estou preparada, mas eu vou estar. Eu vou estar preparada. É a minha caminhada. E a minha caminhada vai passar por isso. E
as parcerias, que é o último tópico daqueles ali, que eu trouxe dos 5 P's, porque ninguém faz nada sozinho. Me mostre um negócio que deu super certo com uma única pessoa, sem uma parceria, sem uma conexão. Não dá. A gente, o ser humano, vive em clãs. As mulheres ainda mais. A gente se conecta, a gente compra uma das outras, a gente se indica umas para as outras. E é isso que nos diferencia. A gente tem que buscar essas parcerias. A gente precisa criar isso aqui, ó, uma rede de conexão. É o que vocês estão fazendo aqui no Núcleo Mulher. É o que vocês fazem em outros núcleos, que talvez vocês estão presentes também, em outros grupos de mulheres, outros grupos de empreendedorismo. E vocês têm que buscar cada vez mais se conectar, fazer collab, buscar parcerias. Vamos fazer um lançamento juntas. Isso, na nossa jornada de buscar quem a gente é e de crescer nesse mundo, faz todo sentido. Homens se indicam. A gente precisa se indicar. A gente precisa lembrar sempre de alguém que você vai indicar. Eu tento sempre indicar entrevistadas mulheres. Consigo sempre? Não. Mas antes de indicar um homem, eu busco na minha mente se eu não tenho uma mulher disponível ou que vá poder participar de algum projeto, de alguma entrevista, de algo sobre algum assunto. Porque a gente precisa se ajudar, a gente precisa se valorizar. E se a gente não se indicar, quem vai, né? E aí, lembrar que esse networking é no meio digital, mas é no meio offline. É isso aqui que a gente está fazendo aqui hoje, né? É esse grupo aqui, são as rodadas que vocês fizeram, os cartões que a gente pegou e as pessoas que a gente vai indicar daqui para frente. E aí, depois de passar pelos nossos 5 P's, o pulo da gata. Todo mundo conhece o pulo do gato, né? E as gatas não pulam? Tem que pular, né? Esse pulo da gata aqui é o meu do coração. Até tem um coração ali, ó. Quando eu digo de buscar autenticidade, é por isso, gente. Nada vai engajar mais do que a verdade de cada um de vocês, de cada uma de vocês. E é por isso que vocês precisam contar as histórias, ter uma narrativa de sucesso que é de vocês, que vocês vão levar adiante e ter uma comunicação de impacto através disso. Eu repito uma coisa que eu falei antes. Ninguém sabe mais do negócio de vocês do que vocês. Vocês precisam falar. No prédio onde vocês moram, todo mundo sabe o que vocês fazem? Não, né? Dentro da família, todo mundo tem clareza do que vocês vendem, do produto, do que vocês fazem. Porque às vezes a gente não fala. Às vezes a gente não oferece os nossos produtos. Ou até sabem, mas a gente não oferece. Eu tenho uma amiga que tem projetos muito legais, que tem produtos ótimos e não me oferecem. Aí eu tenho que buscar. E eu fico pensando, mas por que isso não me ofereceu se você tinha, né? Ai, amiga, achei que você sabia que eu tinha. A gente sempre tá naquela, né, de achar que o outro sabe e aí a gente esquece de falar, esquece de oferecer. Contem a verdade de vocês. É isso que engaja, é isso que as pessoas querem saber. Quem é cada uma de vocês? E o que vocês estão fazendo? Aí esse outro pulo da gata aqui tem um adendo, tem um adicional. Essa frase também tirei de um livro. Porque a gente fala muito da importância da produtividade. E eu concordo que a gente tem que ter foco, a gente tem que produzir. A frase diz, né? Não importa o quão ocupado você esteve no fim do dia se você não produzir algo relevante. Sim, eu quero produzir. Mas não a qualquer custo. Talvez a produtividade... Essa frase, ela cabe para homens. Ela não cabe no nosso contexto. Porque se hoje à noite o meu filho tiver febre, talvez eu não vá trabalhar amanhã. E eu vou passar o dia com ele. E a minha maior produtividade foi estar ao lado do meu filho. Então, vale
Vale, mas não a qualquer custo. E se não deu para eu ter a produtividade que eu queria ter tido, tá tudo bem. Amanhã eu vou ter mais 24 horas. No nosso universo feminino, as coisas ganham um outro viés. Nem tudo é tão simples quanto é talvez na vida de um homem. Ou quando chega a maternidade, as coisas não são tão simples mais como eram antes. E tá tudo bem, e a gente precisa entender esse novo contexto. E a gente precisa se aceitar mais uma vez. E entender, ok, hoje não deu. Amanhã vai dar? Eu vou tentar fazer que dê. Eu vou dar o meu melhor. E se ao fim do dia o meu melhor foi 50%? Tá ok. Talvez hoje não deu. A gente precisa aceitar, né, os nossos nãos e entender que a gente não é super mulheres, embora a gente dê os nossos pulos de gata, né? Sempre buscando os nossos pulos. E aí eu tô acelerando aqui até para não ficar muito tarde. Essa última tela aqui é um resumão do que a gente precisa lembrar de tudo que eu falei, um compilado. Primeiro, você é a cara do seu negócio. Eu até vou sair para vocês fotografarem aqui, ó. A cara do negócio de vocês é o rosto de cada uma de vocês. Vocês estão à frente daquilo ali e é vocês que precisam fundir a marca pessoal com a marca dos negócios. Alguma de vocês ainda tem essa dificuldade, ainda diz assim, não, a minha marca profissional é só profissional? Porque às vezes tem pessoas que não gostam. Não, eu não quero aparecer. Eu quero ficar só no bastidor, eu não quero estar ali à frente. Repensa. Porque quando a gente fala de mulheres produzindo, empreendendo, sendo empresárias, a Magazine Luiza, Maria Luiza Trajano, ela precisava? Quantos bilhões a mais ela ganha para estar à frente da marca dela? Ela precisava estar fazendo aquilo? Por dinheiro? Não. Tenho certeza que não. Mas ela construiu algo que dinheiro nenhum nesse mundo compra, que é uma marca pessoal forte, que é ter um engajamento, que é gerar uma rede de mulheres atrás dela e que sabem o que ela faz. O dinheiro não compra, isso a gente constrói dia a dia, a nossa jornada e a fortaleza da marca do nosso negócio e a nossa marca pessoal. A gente fala muito de trabalhar networking com marca profissional e a nossa marca pessoal. Atrelem isso. Pensem em vocês também. Vocês têm que aparecer e viver o propósito da marca também no dia a dia. Se eu tenho uma marca que fala de bem-estar, por exemplo, de sustentabilidade, eu posso não ser uma pessoa sustentável? Não, né? Se eu falo de cosméticos limpos, eu posso ser uma pessoa que eu vou ter uma vida totalmente desregrada e as pessoas vão me ver na balada, louca, bebendo, fumando? Não vai conversar. Eu vou gastar uma energia na minha marca dizendo que aquilo ali é bom e eu tô vivendo outra coisa. Então aqui, ó, tentem fundir sempre o propósito da vida com o propósito da marca de cada uma de vocês. E sempre entender que tipo de conteúdo o meu público quer consumir. Não para vender para ele. Para vender é outra coisa. Estou falando de conteúdo. O que ele quer que eu entregue? O que ele precisa saber? O que ele gosta de consumir? Vamos conversar sobre isso. Vamos abrir aqui, ó, no mundo digital, vamos abrir as nossas caixinhas de pergunta, vamos trazer as pessoas para conversar sobre isso. Fazer com que as pessoas falem sobre vocês, sobre o conteúdo que vocês estão trazendo. E aí, né, eu sempre digo que esse acho que é o melhor conteúdo, né? Saber produzir, se conectar com o teu público, quando a gente fala de rede social, de presença digital, através de conteúdo. Porque a venda já vai estar ali, ela já vai acontecer naturalmente. Mas trabalhar conteúdo, oferecer algo a mais. As pessoas não gostam de comprar. As pessoas compram, mas elas não gostam de comprar. Elas querem saber que elas estão ganhando algo, né? Se você oferece coisas a princípio gratuitas, o que é gratuitas? Um conteúdo, uma receita, uma dica, coisas
né, que ela vai consumir ali de conteúdo e ela vai entender que ela está ganhando algo, ela vai efetivar uma compra. Isso aí é neuromarketing, né? É como as nossas conexões mentais acontecem na hora de executar aquela compra, se engajar com aquela marca. Tentem pensar o que eu posso oferecer para as pessoas que estão aqui, além do meu produto. Isso aqui fez sentido para vocês? Tudo que eu trouxe até agora? Vocês se sentiram pressionadas? Eu não queria pressionar ninguém, tá? Eu quero que tudo isso aqui seja uma... Já tô acabando, tá? Ah, eu quero. Minha garganta tá seca hoje. É que eu falo por dia só 3 horas e meia no ar, né? 2 horas e meia no Bom Dia e 1 hora na Rádio CBN. Fora o que a gente conversou aqui, né? Agora tá acabando. Ah, já fui pro final. Antes de ir pro final, porque eu quero que vocês façam uma coisinha ali também, tá? Gil, eu vou te pedir um favor para te pegar aquela caixinha que tá lá atrás. Porque eu falei muito aqui sobre jornada de storytelling, de narrativa, de conexão, de autenticidade. Eu quero que isso aqui possa ajudar vocês a trazerem um propósito diferente para os negócios. Espero que vocês tenham gostado e que vocês consigam mudar alguma coisinha nessa rotina. E aí, eu vou distribuir uns brindes que eu fiz especialmente para esse momento e que vocês vão poder utilizar justamente para escrever esse novo momento. Vocês gostam de escrever a lápis? Então eu quero que vocês peguem depois que saírem daqui, amanhã, quando vocês lembrarem, e que vocês lembrem de escrever o que vocês tiraram desse momento. Me mandem uma foto depois lá no meu Instagram. Aquilo que fez sentido para vocês, a palavra que mais ficou presente. Tá aqui, ó, um lápis para que vocês lembrem de escrever não só o que vocês mais gostaram, o que ficou para vocês, o que vocês vão conseguir levar adiante, mas que vocês consigam escrever a jornada de vocês diferente a partir de hoje, com mais consciência, com mais ferramentas e sempre abraçando quem vocês são. Adorei estar aqui essa noite. A próxima tela eu vou deixar aqui com as minhas redes sociais, caso alguém ainda não me siga. Assim como vocês, eu também estou nessa jornada de empreendedora e tenho que produzir mais conteúdo para o meu Instagram. Eu acho que é todo mundo nessa, né? Também preciso produzir mais? Sim! Então prometo que logo em breve vou trazer mais assuntos, inclusive dessa apresentação aqui. Me acionem, coloquem lá, me marcam. Qual que é o arroba? É do Núcleo CDL Mulher, pra gente marcar também, né? Vocês botaram Núcleo CDL Mulher, marquem o Núcleo também. E mais um pedidinho, o pessoal do Sebrae me mandou esse QR Code aqui, que é para vocês poderem avaliar essa fala, essa palestra. Se vocês tiverem um tempinho, eu vou deixar aqui, que é para vocês só colocarem ali depois e fazerem uma avaliação dessa palestra, caso vocês tenham gostado, para que eles saibam também, né, o que o pessoal tá achando aí dessa fala. Meninas, para mim foi muito bom estar aqui. Entre essa jornada de aprendizados, uma coisa que eu aprendi é que a gente tem que escolher muito bem os nãos e os sims que a gente dá, né, na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional. Hoje à noite, talvez eu tenha menos horas de sono, né? À noite eu durmo mais cedo. Mas se tem uma coisa que eu dou sim, é para estar em locais como esse, estar com pessoas como vocês. Isso não me cansa, isso me fortalece, isso me engrandece. E eu tenho certeza que eu quero que isso seja para vocês também e que essa sementinha fique para cada uma de vocês. Posso dizer não para outras coisas, mas para estar com mulheres e que me trazem essa energia, eu sempre vou dizer sim. Obrigada pelo convite, foi muito bom estar aqui. Parabéns pela jornada do Núcleo do CDL Mulher e para cada uma de vocês, viu? Obrigada. Obrigada. Muito obrigada.
Foi ótimo, a gente sempre aprende, né, de escutar uma pessoa que tem conhecimento, que tem as habilidades necessárias aí para estar hoje nos trazendo essa quantidade de informações que nos agregam nos nossos negócios, na nossa vida. Então, ficamos muito gratas. Obrigada. Nós temos 2 presentes, né, de 2 nucleadas que estão apoiando o nosso evento hoje, que é a Simone, da Ótica Alta Visão. A Simone acaba de